meus gestos pregam. Esse é o tema da mensagem. Qual é o evangelho que o seu gesto prega? Qual é o evangelho que o seu comportamento prega? Você sabia que antes que a palavra venha na sua boca, o seu comportamento já diz muita coisa sobre você? E lá em Mateus 11, Jesus fala assim: aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E aí eu fico pensando, né? A gente tem um mandamento do Senhor que é ide e fazer discípulos em todas as nações. Ou em outras versões fala, ide pregar ensinando o Evangelho para todas as nações. E ensinar nada mais é do que discipular, né? E aí, esse ide não está paralisado somente ali para aqueles discípulos, mas é uma continuidade do que eles fizeram. Então, Jesus ensinou, os discípulos teriam que dar continuidade. E se nós estamos aqui hoje, é porque nós tivemos homens e mulheres que deram continuidade a esse ide. Homens e mulheres que discipularam segundo a palavra de Deus. Por isso que nós estamos aqui hoje falando sobre isso. E aí a minha pergunta para você é: amanhã, daqui 15 anos, será que nós teremos homens e mulheres fazendo o que nós estamos fazendo aqui porque nós pregamos o Evangelho? Porque nós discipulamos? Se depender de você para existir uma igreja daqui 10 anos, essa igreja vai existir? Se depender de o que você tem feito, como tem sido o seu comportamento, se você está discipulando, se você está ensinando aquilo que a gente aprende aqui na palavra, será que daqui 10 anos teria uma igreja que vai nascer através daquilo que você tem ensinado? Porque de todos aqui, praticamente a maioria é frequentador de escola bíblica. A maioria está aqui estudando a palavra, praticamente todo mundo. Então nós sabemos o que é discipulado. Discipulado é realmente aprender e mudar o nosso comportamento. Então, quando eu falo assim, o evangelho que os meus gestos pregam, é porque nós somos cartas vivas. Então tudo que eu faço fala muito mais alto daquilo que eu falo. Então se eu estou aqui ministrando e eu descer e falar tudo ao contrário, o meu comportamento não condizer com o que diz a palavra de Deus, é em vão as palavras que eu estou falando. Porque vocês leem primeiro o que eu faço e não o que eu falo. Vocês estão entendendo? Então não basta eu ensinar o Evangelho, é preciso encarnar o Evangelho. Porque falar é fácil. Então ler a Bíblia que é fácil, mas viver é que conta. Porque é o viver que vai levar em conta se você vai seguir, você vai ser meu discípulo ou não. Não meu, discípulo de Cristo. Mas para que você seja discípulo de Cristo, você tem que ter o ensinamento de alguém. Alguém tem que te discipular. E você que está sendo discipulado precisa discipular outra pessoa. A gente não pode guardar só para a gente aquilo que a gente recebe. Então eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. E eu fui discipulado. E eu tenho sido discipulado. Eu tenho aprendido sobre as Escrituras. E isso tem aprender, ler as Escrituras tem transformado o meu viver. Tem transformado a minha forma de falar. Tem transformado a minha forma de agir e reagir diante das circunstâncias. Tem transformado e eu ainda tenho muito que ser transformado. E hoje eu busco ensinar e discipular pessoas que desejam, ser discipuladas, e elas, por mais que eu fale, que eu venha na palavra e mostre e pregue, elas estão vendo primeiro o que eu faço e depois elas me ouvem. E isso gera em mim uma aflição, pessoalmente falando, porque eu sempre falo assim: Senhor, que as pessoas, elas realmente vejam Jesus em mim. E ver Jesus em mim não é quando eu abro a boca. Ver Jesus em mim é quando eu estou diante de uma situação e a minha reação, ela é de, como diz
Jesus aqui, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. A minha reação diante de uma circunstância tem que ser de mansidão e humildade. E quem de nós consegue ser assim? É um processo, a gente é ensinado. Mas, por mais que estamos sendo ensinados, também precisamos ensinar. Por mais que a gente está em aprendizagem, como eu também estou, eu tenho pessoas que estão aprendendo comigo, não através do que eu falo, mas da forma que eu me comporto. E esse o principal do Evangelho, não é o que eu falo, mas o que eu faço. E quando a gente busca nas Escrituras o Evangelho de Jesus, Jesus ensinava, mas a gente também via Jesus fazendo. Então os discípulos, eles caminharam, eles fizeram muitas coisas com Jesus durante muito tempo. E ali o comportamento deles foi moldado porque tudo que eles queriam fazer, eles tinham Jesus falando: peraí, não é desse jeito. A gente tinha os filhos do trovão que falaram assim: Jesus, manda descer fogo do céu para poder consumir esse pessoal que está querendo te matar. E Jesus diz: não. A gente vê um Jesus que perdoou, a gente vê um Jesus que cura, a gente vê um Jesus que ama, a gente vê um Jesus que vai atrás. Pedro negou Jesus e voltou para a pesca. Quando Jesus ressuscita, ele diz para as mulheres: avisem eles e também a Pedro, porque ele já sabia que Pedro não estava ali com os outros. E Jesus vai atrás de Pedro. E muitas vezes nós não fazemos isso, mas a gente tem um exemplo de comportamento de Jesus. E esse exemplo de comportamento, aqueles discípulos, eles continuaram, porque a gente vê ali, quando a gente lê Atos, a gente vê o comportamento dos discípulos e a gente vê que eles têm até conflitos entre eles, mas eles estavam sendo moldados pelo Espírito Santo. E foi graças a essa entrega, a esse deixar-se moldar deles, que nós estamos aqui hoje. Que nós podemos receber essa mensagem. Mas ok, recebemos a mensagem, mas o que nós estamos fazendo com ela? Para quem nós estamos passando essa mensagem? O nosso comportamento é diferente hoje? A gente ainda vive uma vida enganosa, a gente vive uma vida mentirosa, porque se a gente vive uma vida de farsa, ninguém vai seguir. Aliás, seguidores você vai ter, mas discípulos de Jesus não. Porque como eu posso gerar um discípulo de Jesus se eu não estou sendo discípulo de Jesus? E a palavra é clara que ele diz: vai e faça discípulos, é um mandamento. Então, se nós não estamos fazendo discípulos, nós estamos descumprindo aquilo que Jesus pediu. Vocês estão entendendo? O discipulado começa quando alguém vê em nós algo que é de Cristo. Não é ser só bonito, vestir as roupas legal, falar mansinho, não. Você tem que ter comportamento de Cristo, atitude de Cristo. Quando alguém vê isso em você atrai essa pessoa. E se ela quer Jesus, ela fala: não, eu quero ficar perto dele, porque aquela pessoa ali, ela tem o cheiro de Jesus. Os discípulos, quando Jesus foi levado preso, Pedro não foi reconhecido pelo que ele falava, ele estava calado, ele foi reconhecido pelo jeito dele, porque ele era parecido com Jesus. Você é parecido com Jesus a ponto de levar alguém a desejar ser parecido com Jesus também? A nossa missão é fazer discípulos. O meu comportamento forma discípulos de Jesus ou de mim mesmo? É a pergunta que você precisa fazer para você mesmo. O seu comportamento forma discípulos de Jesus ou forma discípulos de você mesmo? Será que eu tenho discípulos de Érica? Misericórdia. Porque se tiver o meu Jesus amado, o mundo está perdido. O mundo precisa de discípulos de Jesus, e para eu formar discípulos de Jesus, eu preciso ser parecida com Jesus. Preciso ter mais de Jesus em mim e menos de mim mesmo. Os que me seguem estão sendo atraídos a Cristo, ou afastados por causa da minha conduta?
Todos aqui têm seguidores. E os seus seguidores, a gente vai falar do nosso mundo atual, são seguidores das redes sociais. Alguns têm só 100, outros têm 500, outros têm mais de 1000. Os seus seguidores que te seguem, eles são atraídos a Cristo ou eles se afastam de Cristo pelo seu conteúdo? O que tem seu conteúdo? Aí você fala assim, mas eu tenho rede social, ok. Mas os seus seguidores da escola, aquelas pessoas que andam com você no trabalho, na faculdade, essas pessoas que estão do seu lado, elas são atraídas a Cristo ou elas são afastadas de Cristo através do seu comportamento, do seu linguajar? Isso é muito importante. Precisamos ficar atentos no nosso comportamento, naquilo que a gente faz no dia a dia, que é algo que fica imperceptível, porque é a rotina. Acorda, vai para a escola, vai trabalhar, vai pegar ônibus, o ônibus cheio, gente mal educada, quando eu assusto eu estou brigando também. Gente, esses pequenos comportamentos na rotina diária é que dizem se eu sou discípula de Jesus ou não. E quem me vê, vai entender, vai falar, aquela ali é uma mulher de Deus, aquele ali é um homem de Deus, é pelo seu comportamento, não é pelo que você fala. O discípulo, ele aprende pelo exemplo, não apenas pelo que ensina. Lá em Lucas 6, 40, parte 2, todo discípulo bem instruído será como o seu mestre. Então, um discípulo bem instruído será parecido com o mestre. Jesus instruiu muito bem os seus discípulos. E os discípulos de Jesus instruíram muito bem os outros discípulos que eles formaram até chegarmos aqui hoje. A gente tem a história dos mártires, a gente tem uma história grande dos discípulos, não apenas daqueles que andaram com Jesus, mas daqueles que foram formados no decorrer da história. E eles foi tão perfeito, posso dizer assim, que hoje nós estamos aqui. Existe uma igreja de Cristo de pé, porque existiram homens e mulheres de Deus que quiseram se parecer com Jesus. E eu falo perfeito porque tinha o Espírito Santo durante toda a trajetória. E nós, essa geração, esse tempo que a gente tem vivido, de uma igreja, nossa igreja não é grande, mas tão vazia. O que está acontecendo conosco? Onde estão os discípulos que era para a gente estar formando? Onde estão os nossos discípulos? Por que a gente fala nós? Aqueles que Jesus pediu para a gente fazer, que pertencem a Ele. Eu vejo dia, semana após semana, as cadeiras vazias. No acampamento a gente tinha 46 jovens. E quando eu converti, eu ouvi a piadinha do jovem escoteiro. Eu não entendi. Aí depois eu fiquei sabendo que era só porque é o jovem que vai no acampamento. Ele só é crente no acampamento. É o crente escoteiro, é só de acampamento. E eu fico com o coração dilacerado em saber que a gente tinha 46 jovens lá. E hoje a gente tem aqui 22. Cadê a outra metade? E a responsabilidade minha e sua. Onde estão essas pessoas? Será que a gente está discipulando direito? Tem vezes que eu fico em crise lá em casa, que eu oro a Deus e falo, Senhor, faz aquela mocidade amar o Senhor como eu amo. Será que eu estou amando Jesus de uma forma boa? E o exemplo que eu dou é suficiente para que as pessoas possam me seguir? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou amando direito? Onde estão aquelas pessoas que serão discípulos de Jesus também? Onde estão aqueles que vão dizer, eu gosto de ficar perto da Érica porque
Mas ensinar de Jesus não é fácil. Porque você vai falar não pode, não convém, porque você vai falar aquilo que as pessoas não querem escutar. A tarefa de discipulador é uma tarefa dolorosa e muitos de nós não queremos sentir essa dor. É cansativo, desgasta, é repetitivo. Mas comigo foi assim: alguém teve paciência, perseverança e foi repetitivamente me discipulando. E hoje eu preciso ser paciente, perseverante e repetitivamente discipulado. O quanto você tem de paciência e perseverança, o quanto você quer mudar o seu comportamento para ser mais parecido com Jesus, para que você forme discípulos para Jesus. E a palavra não pondera a idade, a palavra fala vão. É um verbo, é uma ação, ir e fazer discípulos. Não precisa ser maior de 18 anos para falar de Jesus e ter um comportamento parecido com Jesus. Não precisa ter 40, não precisa ter 90, precisa simplesmente querer ser parecido com Jesus. Ninguém se torna discípulo apenas ouvindo, ele observa, copia e absorve. Quando a gente aceita Jesus, nós somos crianças na fé, né? Vocês já ouviram isso? A gente toma um leitinho, depois vai para a comida pastosa, até que a gente vai para o alimento sólido. E glória a Deus, essa mocidade ela tem capacidade de comer o alimento sólido. E quando a gente fala que um discipulado não é só ouvindo, porque o seu comportamento, aquela pessoa que está aprendendo com você, ela copia, ela observa, copia e faz igual. E eu lembro do meu sobrinho, quando ele era pequenininho, ele tinha 1 ano e pouquinho, meu irmão tinha mania de coçar a chave, o ouvido com a chave. Ele tinha essa mania. E eu lembro que o Dudu pequenininho, arrastando, pegou a chave e fez assim. Isso é um comportamento de quê? Copia, ele observa, copia e faz. Isso não é diferente. Mas o nome adulto não é diferente com a gente, na nossa carreira de fé. Porque se eu estou começando e eu escolho alguém para eu seguir, tudo que aquela pessoa fizer, eu vou fazer. Tudo que o meu pastor fizer, eu vou fazer. É aí que está como é importante o seu comportamento. Porque tem pessoas que copiam você. Tem pessoas que estão ali esperando você postar alguma coisa na sua rede social para saber a cor do batom, como que você vira o seu cabelo, qual que é a roupa que você está usando, qual a dancinha que você está fazendo. O que isso louva ao Senhor? O que isso engrandece o nome do Senhor? Então, você tem que gerar nas pessoas a vontade de ver você fazendo algo para Jesus, para que ela entenda e ela veja que você é parecido com Jesus. E aí o que ela vai fazer? Ela vai te copiar, assim como nós copiamos Jesus. Vocês estão entendendo? Amém. O discípulo de Jesus, ele tem um caráter de Jesus. Lá em João 13:35 diz assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O verdadeiro discipulado não é sobre cargo, não é sobre microfone, não é sobre status, é sobre o caráter moldado pelo Espírito Santo. Então, para você discipular, você não precisa estar no púlpito, você não precisa estar aqui em cima, você não precisa estar no louvor. Às vezes você fala assim: mas eu não sou do louvor, eu não sou do microfone. Você discipula com o seu caráter moldado pelo Espírito Santo, pelo seu comportamento, pelo amor que o Senhor colocou em você, e você vai amar como Ele amou. E esse é o desafio: amar como Jesus amou, que é o novo mandamento que Ele nos dá. Ele fala assim: novo mandamento vos dou,
discípulos é refletir Jesus ao ponto do outro desejar ser como Ele. O quanto você reflete Jesus, que quem olha para você quer ser como Jesus também. A pessoa vai olhar para você, ela não quer ser como você, ela quer ser como quem você reflete, que é Jesus. Eu olho para mim e eu falo assim, meu Deus, eu preciso refletir isso. Eu não quero que vocês vejam a Érica aqui, quero que vocês vejam Jesus. É essa a minha busca, ser parecida com Jesus. A ponto de vocês olharem para mim e querer ser parecido com Jesus também. O discipulador, ele é um inspirador, ele inspira o discípulo a buscar Jesus também. Quando o discípulo vê humildade, perdão, coerência e amor em nós, ele enxerga Cristo. Então, o discípulo, para ele querer parecer com Cristo, ele tem que ver coerência, perdão, amor. Aí ele vai enxergar Jesus. O seu comportamento reflete Jesus? É sempre uma pergunta que a gente tem que fazer, porque se a gente não levantar esses questionamentos, nós não vamos mudar. E a gente precisa ser sincero com a gente mesmo. Eu reflito Jesus? O meu caráter é moldado pelo Espírito Santo? Eu sou uma pessoa que perdoa? Eu sou uma pessoa que é coerente? Eu sou humilde? Ou eu sou arrogante? Eu sou soberbo? Essas perguntas têm que se fazer para nós. O que convence não é a força das nossas palavras, mas a força do nosso testemunho. Porque Jesus diz lá em Atos que serão minhas testemunhas em todo mundo. Nós somos testemunhas. Não estivemos lá, mas sabemos, cremos, e pela força do Evangelho e do discipulado que estendeu há milhares de anos, se a gente está aqui é porque houve um discipulado verdadeiro, um discipulado real da palavra do Senhor. Nós somos testemunhas. O que você está testemunhando? A sua vida testemunha que Cristo te salvou e que você hoje é nova criatura e as pessoas podem ver que você mudou. Qual testemunho nós estamos dando? Qual testemunho temos dado? Quer deixar meu coração dilacerado e eu ver um crente que fala mentira, um crente que fala palavrão. Isso não é testemunho. Nosso testemunho tem que ser carregando a verdade. E a nossa boca só pode sair palavras que glorifiquem ao Senhor. Esse é o nosso testemunho. Para fazer discípulo, a gente precisa dar testemunho. O discípulo autêntico gera outros discípulos. Mateus 28:19, Jesus diz, ide fazer discípulos de todas as nações. Aqueles discípulos autênticos geraram outros discípulos, que geraram outros discípulos, e isso vezes milhares nós somos gerados. Cada um de nós aqui foi discipulado ou está sendo discipulado por alguém que é discípulo de Jesus. E se você não está sendo, você precisa ser. É importante a gente ser discipulado, a gente aprender, mas que seja alguém que tenha o cheiro de Jesus. Qual que é o cheiro de Jesus? Humildade, amor, coerência e caráter forjado pelo Espírito Santo. Esse é o cheiro de Jesus. Discipulado é a multiplicação de caráter e não de números. A gente vai mudando e melhorando, assim, de forma grande, vai multiplicando. Não é sobre números, eu tenho tantos discípulos, eu tenho essa igreja lotada, não. É sobre caráter forjado pelo Espírito Santo.
se geramos apenas seguidores e não discípulos, há algo errado em nós. Então, se você tem passado dia após dia com pessoas que só te seguem, porque estão só curiosas para saber sobre o seu dia a dia, o que você faz, mas essa pessoa não vê Jesus em você, você está perdendo seu tempo. Sabe por quê? Porque quem é discípulo de Jesus e exala essa essência de Cristo, ela não tem seguidor, ela tem discípulo. Sabe por quê? Porque o seguidor vai te achar sem graça. Agora, quem vai te seguir de verdade é quem quer ser parecido com Jesus também. O verdadeiro discípulo reproduz o DNA de Cristo e não da carne. Ser discípulo é reproduzir o DNA de Cristo. É eu abrir mão da minha vontade, é eu lutar com a minha carne todos os dias. É alguém me fazer raiva e eu amar, é alguém mentir para mim e eu perdoar e eu dar uma chance de novo. É eu ser traído e eu dar uma chance de novo. Mas se me traiu, para mim não serve mais. Você traiu Jesus e ele não falou isso com você. Traiu Jesus e ele fez o quê? Ele te perdoou, esqueceu o seu pecado e te recebeu. Quando nós estamos dispostos a perdoar como Jesus perdoou, gente, isso também é ser discípulo, parecido com Cristo. A gente fala que a gente quer parecer com Cristo, mas não quer fazer o que Cristo fez. E Ele nem está pedindo para você ser colocado numa cruz. Mas eu já ouvi gente que falou que era muito mais fácil ser colocado numa cruz do que abrir mão das suas vontades. Porque dói, né? A gente fala, quando ele diz crucificado, né? Quando Paulo fala crucificado estou com Cristo, não é na forma literal no madeiro, não. É porque abrir mão da minha vontade carnal, do desejo da carne, dói na alma. Dói na alma. E eu preciso realmente ser transformado, meu caráter precisa ser transformado pelo Espírito Santo para que eu possa realmente dizer não para a vontade da minha carne, dizer não para o orgulho, dizer não para a soberba, dizer não para a vaidade, para a mentira. Lutar contra a carne não é fácil. Então, por que a gente anda sozinho? A gente precisa ser discipulado. E somos discípulos. Se alguém nos discipulou e somos discípulos, por que estamos deixando de discipular? O meu comportamento atrai pessoas a Cristo? Se sim, eu estou cumprindo o ID. Então, o seu comportamento atrai as pessoas a Cristo? Se você acha, na sua análise pessoal, que você está atraindo, então você sim está cumprindo o ID. Glória a Deus. Agora, se o seu comportamento confunde, fere e escandaliza, você afasta as pessoas do reino. Então, você não está cumprindo. Se o seu comportamento fere pessoas, se o seu comportamento confunde as pessoas, se o jeito que você age é certo, condiz com a palavra, uma confusão, traz confusão, não, você não está cumprindo o ID. Se o seu comportamento escandaliza, o que é escandalizar? É você ter um comportamento que não condiz com a postura de uma pessoa crente. Então você escandaliza, seja nas suas vestes, na forma que você se maquia, na forma que você fala, uma foto que você postar na sua rede social, sensual, sensualizando, isso não condiz com a postura de uma moça e um rapaz de Cristo. Então, se você tem esse tipo de comportamento, você escandaliza. Se você xinga palavrão, você escandaliza. Se você bebe, fuma, se você tem relação sexual fora do casamento, tudo isso escandaliza, porque você diz que é cristão, mas tem comportamento que não é de cristão. Isso causa escândalo. Então, não, você não está cumprindo isso. Estão me entendendo? Eu não vou ser muito
porque eu acho que a gente precisa ser objetivo. E o que eu queria que vocês entendessem é que nós precisamos mudar o nosso comportamento e passar a ter o compromisso de fazer discípulos para Jesus. Acho que a gente está muito sossegado. Eu acho que está muito confortável. Agora que tem ar-condicionado, então tá bom demais. Traz a jaquetinha para quem sente frio, quem não sente que está nos calorão da idade gosta. Ou está mais confortável ainda. A gente está muito sossegado. Onde estão os discípulos que o Senhor tem nos pedido? E eu não vou dizer que Jesus tem pressa, porque Ele é o dono do tempo. Mas é nós que temos que ter pressa para trabalhar para o Reino. Nós é que temos que ter pressa para cumprir o ID. Foi um mandamento que foi falado para nós, o que Jesus tinha que fazer, que Ele já fez. E agora Ele é como um escudo que impede Deus de nos fulminar. Porque o sacrifício de Jesus é aquilo que nos garante a vida eterna. Mas o que a gente tem feito com isso? Nós somos discipulados, nós recebemos com todo o amor e carinho a palavra do Senhor e a gente tem colocado ela debaixo do braço, levado para casa, colocado em cima do móvel. A gente só fica no nosso mundinho. Precisamos mudar de atitude. Tem gente dentro da igreja que precisa se tornar discípulo de Jesus e nós estamos de braços cruzados. Eu acho que a gente precisa olhar mais para o lado, mas não é para o lado que tem o meu chegado, para o lado que tem a minha melhor amiga, para o lado que tem o meu marido, que tem a minha irmã, tem meu filho. Não, olhar para aquele lado onde eu não conheço aquela pessoa, olhar para aquele lado onde tem alguém que está vindo aqui que eu não conheço, não vinha, é uma pessoa nova. A gente precisa mudar a nossa postura. Precisamos nos mover. Concluindo, antes de ser mestre, Jesus foi exemplo. Antes de pregar, ele viveu o que pregava. O maior sermão da nossa vida não está no púlpito, está no cotidiano. Então não é aqui que eu estou fazendo que é o maior sermão. É no cotidiano, é no seu dia a dia. É de segunda a sexta. No trabalho, na rua, na padaria, no sacolão, na faculdade, na escola. É lá que fala se eu sou discípulo ou não de Jesus. E vou deixar umas perguntinhas para vocês refletirem. Eu já estou refletindo. O que o meu comportamento tem ensinado? O que o seu comportamento está ensinando? Avalie a resposta que você vai dar para você mesmo. Imagina que é Jesus que está te perguntando isso. Não é a Érica, é Jesus que está te perguntando o que o seu comportamento está ensinando. Você está gerando discípulos que se pareçam comigo ou apenas com você? Jesus te pergunta: você está gerando discípulo que se pareça comigo ou apenas com você? E a última pergunta de Jesus: se alguém imitasse tudo que você faz, essa pessoa seria parecida com Jesus? Se alguém imitasse tudo que você faz, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, essa pessoa seria parecida com Jesus? Essa última pergunta foi a que mais me impactou, que me fez refletir se eu sou ou não parecida com Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos. Agora é um momento de reflexão, é um momento de você pedir perdão, é um momento de você pedir o Senhor para te curar. Talvez você esteja chateado com alguém e isso tenha interferido no seu comportamento, tenha interferido na forma que você age. Talvez você precise
seu dia a dia? Como que você, quando você passa por uma pressão, qual que é o seu comportamento, sabe? Quando você está com a sua amiga, se você fala mal de outra pessoa, o quanto que você tem julgado o comportamento de outra pessoa sem olhar para você mesmo. É hora de avaliar o quanto você tem buscado a Deus, ou se você só vem no culto sábado e acha que tá bom, volta no domingo, tá bom demais. Quanto tempo do seu dia você está buscando do Senhor discernimento, orientação? É hora de você pedir a Deus para te ajudar a melhorar. Talvez você ache que você é bom, você não peca, que você faz tudo certinho, mas está na hora de você pedir a Deus para te ajudar a melhorar. Nunca vai ser suficiente, nunca vai ser bom. A gente vai precisar melhorar todos os dias, até porque a gente vai ser provado todos os dias, porque quanto mais a gente busca, mais dificuldade a gente vai ter, porque o Senhor quer elevar a gente de nível, o Senhor quer levar a gente a águas profundas.
consultar o Espírito Santo, a buscar do Espírito Santo orientação, o que vestir, quando vestir. Com quem conversar, o que conversar, o que acessar. Coloca a sede no nosso coração da tua presença, da leitura da tua palavra, de estudar a tua palavra. Queima no nosso coração um momento a sós contigo, Senhor, porque nós só seremos discípulos quando nós nos colocarmos na tua presença, quando a gente buscar cada vez mais a tua presença, Senhor. Quando a gente tiver intimidade com o Senhor, só assim nós seremos seus discípulos. Porque aqueles discípulos caminhavam com o Senhor todos os dias e tinham intimidade. Eles estavam pertinho do Senhor. Não dá para ser discípulo estando longe, te buscando uma vez na semana, Senhor. Queima o coração dessa juventude, dessa mocidade para te buscar cada vez mais. Para não se contentar com o sábado, não se contentar com o domingo, mas te buscar na segunda e desesperadamente na terça, e desesperadamente na quarta, desesperadamente na quinta, desesperadamente na sexta, desesperadamente, Pai. Coloque em nós, ó Pai, um desejo maior da tua presença, porque nós não somos discípulos não como o Senhor queria que a gente fosse. Onde estão os nossos frutos? Hoje nós estamos de mãos vazias, porque a gente está muito ocupado com as coisas deste mundo, porque a gente está muito preocupado com as coisas deste mundo. Ah, Senhor, se a gente pudesse ver o que o Senhor tem guardado, o que o Senhor tem preparado para nós na eternidade, nós não estaríamos presos aqui. Ah, Jesus, se a gente pudesse ter 2 minutos da tua presença real e física, a gente não estaria preso nas coisas daqui. Muda o nosso pensar, Jesus, que nós possamos sair daqui diferente nessa noite, que nós possamos sair daqui, Senhor Deus, diferente. Que o Senhor venha, Pai, que o Senhor venha, que o Senhor cresça e a gente diminua, que o Senhor apareça e a gente se constante, que o Senhor seja visto em todo o tempo através de nós, e que haja alegria no nosso coração em sermos usados pelo Senhor. Que teu Espírito tenha livre acesso na nossa boca e que dela saiam palavras de louvor, adoração, palavras que abençoam. Nós acreditamos, nós confiamos que o Senhor pode mudar, e é por isso que nós entregamos, meu Deus. Que o Senhor possa ouvir, ó Pai, a oração de cada jovem aqui. Cada jovem está entregando algo para o Senhor, que individualmente, Pai, ele possa sentir tudo que o Senhor tem preparado para ele, que ele possa sair daqui encorajado a se tornar um discípulo do Senhor, para formar outros discípulos para o Senhor. E cada um de nós tenhamos um compromisso com a tua palavra, Pai. Perdão, Senhor, por todas as vezes que nós recusamos a tua presença. Perdão por todas as vezes que nós negamos a tua correção. Perdão, Pai, por todas as vezes que nós rejeitamos o teu falar. Perdão, Senhor. Nos perdoe, Senhor. Faça de nós discípulos, para que a gente possa cumprir o ID que o Senhor nos mandou. Obrigado, Senhor.
Obrigado, Senhor Deus, por cada jovem que o Senhor trouxe aqui hoje. Porque eu sei, Senhor, que o Senhor está falando com eles. Eu sei, ó Pai, que tem coração sem